Será que existe algo capaz de nos separar de Deus? O apóstolo Paulo respondeu essa pergunta de uma maneira muito impressionante. Quando ele escreveu uma carta para a igreja de Roma, a carta aos Romanos, no capítulo 8, ele traz uma citação aqui, ele traz uma sentença especial que apresenta uma promessa de Deus para você. Olha só que interessante, Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Sim, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Que lindo isso! Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa daqui é uma das declarações mais fortes da Bíblia. Paulo não está falando aqui só uma frase bonita. Ele está apresentando um argumento que é profundo. E ele construiu aqui passo a passo, ao longo de todo Romanos 8, esse argumento. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Para a gente entender por que e como nada pode nos separar de Deus, a gente precisa começar olhando para a primeira verdade que Paulo apresenta. E que verdade é essa? A supremacia do amor de Deus. Pense comigo aqui uma coisa. Vou começar aqui com uma pergunta muito direta. Quem está realmente controlando a história da sua vida? Pensa aí. Alguns pensam que são as circunstâncias, o acaso cego. Outras pessoas acham que são os problemas. Há momento até que a gente parece que está lutando contra tudo e contra todos, né? Mas quando a gente chega em Romanos capítulo 8, o apóstolo vai fazer uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Ele vai perguntar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você percebe aqui que Paulo, ele não está dizendo que não vão existir durante a nossa vida, quem sabe uma vida fácil, sem problemas. Você vai enfrentar adversidades. Paulo sabia que a gente tem crise, que a gente tem perda, enfrenta perda, que a gente perde as batalhas. Mas o que ele está dizendo aqui é algo muito maior. Quando Deus ele está aqui do nosso lado, nenhuma força tem poder final sobre a nossa vida. E aí ele vai apresentar uma prova suprema desse amor, lá no verso 32. Olha só que interessante o que ele vai dizer aqui no verso 32 do capítulo 8. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos. Olha só o que ele vai dizer. Como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Aqui Paulo vai nos levar diretamente para a cruz. Ele vai apontar a cruz como sendo a prova definitiva do amor de Deus por você e por mim. Deus não apenas disse que Ele nos ama, mas Ele demonstrou esse amor aqui de maneira mais radical possível. Ele entregou o seu próprio filho. Pensa nisso aqui só num momento. Se Deus já deu o que Ele tinha de mais precioso para salvar você, isso significa que o amor dele não é superficial, não é frágil. Ele não depende das circunstâncias da vida. Esse amor, ele foi selado na cruz. E quando você entende isso, algo muda dentro da sua vida. Porque a gente então passa a perceber que a nossa segurança não está na nossa força, não está na nossa fidelidade perfeita. A nossa segurança está no amor de Deus, que já foi demonstrado por Cristo de maneira especial na cruz. E é exatamente por isso que Paulo começa esse capítulo aqui afirmando uma verdade extraordinária. Lá no capítulo 8, verso 1, como é que ele diz assim? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O amor de Deus não começa quando a gente acerta. Ele começa quando Cristo, Ele vai nos encontrar no meio da nossa dor, da nossa fragilidade. E é esse amor que vai sustentar a esperança da nossa vida. Mas Paulo ainda não terminou o seu argumento. Depois de ele mostrar a grandeza do amor de Deus que foi revelado na cruz, ele agora vai responder outra pergunta que vai inquietar também o nosso coração. E a pergunta é, se Deus nos ama assim, quem poderia nos acusar ou nos condenar diante dele? Quem que
poderia fazer isso. E agora eu queria entrar aqui na obra completa de Cristo. Vamos analisar um pouquinho mais. Eu quero agora levar você a pensar em uma outra coisa. Vou fazer uma pergunta para você. Quem que tem a última palavra sobre a sua vida? Pensa aí. Quem define as últimas coisas? Será que são as suas falhas que fazem você cair toda vez? Será que as acusações que você carrega na sua consciência? Será que existe alguém maior do que tudo isso? O apóstolo Paulo vai levantar exatamente essa questão lá em Romanos 8:33, quando ele vai perguntar assim, olha, quem fará acusação contra os eleitos de Deus? Veja que essa pergunta aqui é uma pergunta profunda e ela carrega uma humanidade extraordinária dentro dela, porque todos nós sabemos o que é errar. Não tem como a gente dizer que a gente não erra. Todos nós conhecemos o peso da culpa, das lembranças que voltam à nossa mente, das vozes que dizem assim, ó, você falhou demais. Da maneira surpreendente que Paulo vai argumentar, ele diz assim, olha, é Deus quem nos justifica. Você percebe a força dessa declaração? Paulo não está dizendo que os cristãos não falham, ele não está querendo dizer que os seguidores de Cristo são perfeitos, ele está dizendo algo que é muito maior. Ele está dizendo assim, Deus decidiu justificar aqueles que estão em Cristo. E então Paulo vai continuar o seu argumento. No verso 34, ele diz assim, quem os condenará? Porque foi Cristo Jesus quem morreu por eles. Foi Ele também que ressuscitou. E agora ele vai dizer que que Jesus está à direita de Deus. E Ele está ali intercedendo por nós. Observe aqui a profundidade dessa afirmação. Aqui você tem 3 fundamentos da nossa segurança. Quais são eles? O primeiro, Cristo morreu por nós. Na cruz aí, Jesus assumiu a culpa que era minha. Ele tomou para Ele. Segunda segurança, que Cristo ressuscitou. Veja, a ressurreição é a prova de que o poder do pecado e da morte já foi vencido. Aliás, ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então essa é uma verdade essencial. E agora ele apresenta aqui em Romanos 8 uma terceira verdade, que Cristo intercede por nós. Veja, a obra de Cristo não terminou na cruz. Alguns não entendem isso. E é nesse exato momento que a gente precisa compreender que Cristo está diante do Pai, defendendo a sua causa. Está intercedendo por você. Você consegue entender isso? Hebreus 7:25 declara uma coisa muito forte que eu queria compartilhar aqui com você. Diz assim, Ele vive sempre para interceder por nós. Essa é a segurança do Evangelho. A nossa esperança não está na nossa capacidade de nunca cair, você nunca vai ser perfeito. A nossa segurança, ela está na obra completa de Cristo por nós. Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós e Ele continua intercedendo por nós diante de Deus. Veja, depois de mostrar que Cristo morreu por nós, que Ele ressuscitou e que hoje Ele está intercedendo em nosso favor, Paulo agora, ele vai conduzir o seu pensamento para uma conclusão que é inevitável. Se a nossa salvação ela é sustentada por uma obra tão completa e perfeita que Jesus fez, então a pergunta é, será que alguma circunstância da vida poderia, por acaso, nos afastar desse amor extraordinário? E é exatamente essa questão que agora ele vai responder. E finalmente a gente precisa entender agora o amor que não desiste. E eu quero trazer essa promessa para a realidade da sua vida. Porque quando Paulo pergunta assim, né? E ele faz esse questionamento muito interessante. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele não está falando de teoria, não. Ele está falando de vida real. E ele está mencionando aqui coisas que muitas pessoas conhecem direitinho. Tribulação, angústia, perigo, perseguição, medo. São situações que fazem assim o nosso coração tremer. Vai chacoalhar a nossa fé pequena, não é? Talvez você esteja vivendo exatamente assim nesse momento. Talvez exista uma preocupação dentro da sua casa. Uma luta com o filho. Um problema no casamento. Um diagnóstico médico que trouxe um medo grande demais para dentro do contexto familiar.
se a gente enfrenta problemas assim, esses dias que a gente está enfrentando dificuldades, o nosso coração fica cansado. Parece que Deus ele está distante, não é? Mas é exatamente aí que a promessa de Romanos 8 vai ganhar um significado profundo. Paulo vai dizer em Romanos 8, verso 37, uma das coisas mais lindas e extraordinárias da Bíblia. Ele diz assim, olha, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha só o que ele está dizendo aqui. Ele não disse assim, olha, depois destas coisas. Ele diz assim, em todas estas coisas. É isso mesmo. Ele está dizendo assim que nas noites mais escuras e difíceis da vida, o amor de Deus continua firme. E aí Paulo vai chegar na sua declaração final, capítulo 8, o verso 38 e 39, e olha só o que ele vai dizer ali, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Isso aqui significa que existe um lugar seguro para a nossa vida. E esse lugar é uma pessoa, é Cristo. Quando alguém descobre isso, aqui dentro a gente se torna diferente. Veja, a pessoa, ela percebe agora que ela não precisa mais viver tentando provar valor para Deus. Ela pode simplesmente correr como um filho, uma criança pequena, assustada, corre na direção do seu pai. E quando alguém corre para Cristo, ele vai descobrir uma verdade que é maravilhosa. O amor de Deus, ele não é frágil. O amor de Deus, ele não é instável. Ele não desiste de nós. É esse amor que sustenta a esperança. E é esse amor que nos chama hoje a viver perto de Jesus. Você percebe aqui a força dessa promessa? A nossa segurança não está na estabilidade da vida, nem na força da nossa fé, mas na firmeza do amor de Deus que foi revelado em Cristo. É esse amor que nos sustenta quando a gente falha, que nos levanta quando a gente cai e que segura as nossas mãos quando as circunstâncias nos trazem medo, porque elas são muito maiores e mais desafiadoras do que a gente consiga suportar. E é exatamente por isso que essa promessa não é apenas uma verdade teológica, é um convite para que você aprenda a descansar no amor de Deus. É isso. É sobre isso a Bíblia. Você precisa descansar no amor de Deus. Talvez enquanto você está me ouvindo agora, está passando aqui dentro do seu coração uma turbulência imensa. É muita preocupação com a família, com o filho que está distante de Deus. Você já tentou aconselhar, você já tentou conversar, mas parece que nada muda. Talvez seja uma luta dentro da sua casa, no seu casamento. Talvez uma preocupação que tem tirado de você saúde, sono, esperança, tem tirado tudo. Existem noites na vida, e você me entende o que eu estou te falando, quando você deita na cama, mas a mente continua acordada, pensando. Você continua preocupado, tentando encontrar solução. Você sabe que esse programa aqui ele passa na madrugada também. Tem muita gente que assiste na madrugada porque não conseguiu dormir. Tem tormentos na vida no meio de tudo isso que faz algumas pessoas perguntarem: será que Deus ainda se importa comigo? Será que a promessa que a gente estudou hoje, ela pode mudar a sua perspectiva diante da sua dúvida? A Bíblia diz que não tem nada que pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se é nada, os erros que você cometeu no passado não podem. As lágrimas de desespero que você derramou em silêncio também, elas não podem. As lutas que ninguém vê, o amor de Deus não depende da perfeição da nossa vida. É um amor que continua presente, até mesmo quando a gente está fraco, quando a gente está cansado, quando a gente não tem forças. Talvez você chegou até aqui,
carregando um fardo de culpa muito grande, com medo, um sentimento de distância de Deus. Mas hoje, Deus te colocou aqui no programa Está Escrito na TV Novo Tempo para você aprender ou relembrar uma promessa extraordinária. Você não está sozinho. Ele conhece a sua história. Ele conhece as suas lutas. Ele conhece cada lágrima que caiu no travesseiro quando ninguém estava vendo. Ele conhece você. E mesmo assim, Ele continua amando você. Por isso, eu quero te convidar a fazer algo muito simples, é abrir o seu coração para Deus. Como é que eu faço isso? É simples, é só você falar com Ele, como um filho fala com o pai. Fala assim: Senhor, olha, eu estou precisando, eu estou num ponto que eu não consigo mais. Deixa Ele ver o que está dentro da sua alma, porque quando uma pessoa se aproxima de Cristo, ela vai descobrir uma verdade maravilhosa: o amor de Deus nunca desiste de nós. E esse amor pode sustentar a sua vida hoje, amanhã e por toda a eternidade. A gente, descansa quando a gente entende isso. Você não precisa ser perfeito e provar nada. Você tem só que se entregar e experimentar o que Ele, só Ele pode fazer por você. Nada pode te separar do amor de Deus que foi manifesto em Cristo Jesus. Nada. Não tem nada que te desabone, que te condene, se você se entrega a Jesus. Você percebe? Por que lutar com isso? Tem alguém que não quer que você faça isso. Está botando um monte de coisa na sua cabeça e no seu coração. Estou falando do inimigo de Deus. Não permita que ele vença essa batalha. Entregue sua vida a Jesus. Faça isso agora. Você pode orar comigo? Vamos entregar nossa vida a Deus. Senhor, aqui estamos nós nesta oração, entregando a nossa vida, a nossa história em Tuas mãos. Que o amor de Cristo se renove, nos reaproxime de Ti e o Senhor nos ajude a superar todas as situações difíceis e ruins que temos enfrentado. Coloca em Tuas mãos este amigo e esta amiga e assim entregamos esta prece à nossa vida, orando em nome de Jesus. Amém. Que bom ter essa certeza, não é mesmo? Mas eu queria ainda, antes de terminar, te lembrar de uma coisa muito especial. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Guarda isso aí no seu coração. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro, aqui no programa Está Escrito.